Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje é Páscoa. Páscoa, muitas pessoas, né, fazem festas, compartilham com amigos, dão ovos de chocolate para os seus filhos. Mas qual é o real significado da Páscoa? Qual é o real significado que nós devemos de colocar mais a atenção? É a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus. Essa ressurreição que nos traz um significado de sairmos de uma vida velha, de uma vida que nós não gostamos, que nós não queremos, para uma vida nova, uma vida de paz, de alegria, de fluxo divino. E essa Páscoa que a gente comemora, ela é apenas uma parte do que realmente significa, que é a ressurreição, que é o despertar de uma consciência maior, o despertar do Cristo interno. Jesus ele nos ensina quando ele se entrega na cruz, né, se entrega ali para passar ali o Calvário, ele ele traz esse processo que a gente também precisa passar, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se entregar a essa essência pura e divina, se entregar a Deus, se entregar ao todo, a essa fonte criadora de tudo que é e fazer o que ela nos pede para fazer e de maneira real. Então, Jesus, quando ele passa pelo Calvário, ele nos ensina também que sempre quando nós queremos ir para a fonte criadora de tudo que é, para Deus, queremos fazer as coisas do ponto de vista da nossa essência pura e divina, muitas pessoas vão nos julgar, vão nos criticar, vão nos condenar, assim como fizeram com ele mesmo, né? Chutaram, cuspiram, é, bateram nele, fizeram com que ele levasse uma cruz. Enfim, tudo isso é Jesus nos ensina isso para que a gente também mortifique o que? A nossa carne. Porque quando o nosso ego ele morre, vamos dizer assim, ou seja, quando ele transmuta, então a gente desperta para uma nova vida. Ou seja, a gente tem uma ressurreição. Assim como é hoje, hoje é Páscoa, que muitas pessoas comemoram. E o que a gente deve comemorar é a ressurreição de Jesus. Ele nos ensinou através do Calvário. Quando ele está na cruz, algo acontece, algo maravilhoso acontece, porque ali a gente vê também a questão do ego, o ego forte e o ego fraco. O ego fraco, ele sempre está falando, olha, se tu fosse mesmo filho de Deus, tu desceria da cruz, tu destruiria essas pessoas, tu mataria essas pessoas, desce da cruz, tira nós daqui, porque havia dois ladrões na cruz. Um deles queria matar, queria destruir, queria pegar as pessoas pelo pescoço, como se fala. Um estava querendo fazer o que Jesus pregava ao contrário, que era o olho por olho, dente por dente. Mas o outro ladrão dizia: não, fica quieto. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não merece. Ele é uma pessoa que sempre fez o bem, sempre curou, sempre estava ali para o bem maior de todo mundo. Então, esse homem que estava ali na cruz, ele disse: Senhor, se for possível, que eu esteja contigo no paraíso. E Jesus falou, ele disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente pode entender também que esse seria o lado bom e o lado mal, ou seja, a dualidade. Então nós, quando a gente ressuscita, quando a gente desperta para uma nova vida, uma nova visão de mundo, nós não vimos mais tanto a dualidade. Nós não vimos mais o ego, ele transmuta, ele sai, é como se fosse quando a gente está, a essência está aqui, o ego está sobre, sabe? O ego está abafando, o ego não deixa a gente avançar, não deixa a gente julga, as pessoas fazem o que não é para fazer, né? Na sua maneira carnal, na sua maneira mais humana. Então o ego fica sempre abafando, mas quando o ego transmuta, esse mesmo ego, que é um ego fraco, que é um ego que julga, que condena, que critica, ele faz assim. Agora, o ego está entregue à essência pura e divina, ele está entregue. Então é como se fosse o ladrão da cruz que disse: não, nós estamos aqui porque nós merecemos. E esse ego, né, essa pessoa, porque o ego somos nós, ele está
se entregando ali a Jesus, se entregando ao Cristo, se entregando a Deus, a fonte criadora de tudo que é. Então, quando a gente fala da dualidade, então aqui a gente vê esses dois polos, mas quando a gente transmuta isso, a gente já vê apenas a essência de tudo que é. Enquanto as pessoas querem matar, querem destruir, querem fazer o que a nossa natureza mais primitiva quer fazer, a essência diz, como Jesus disse na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus também falou certa vez que nós, né, nós como essência devemos o quê? Perdoar os nossos inimigos. Nós devemos fazer mais do que nos pedimos. Nós, quando nós despertamos, o próprio Jesus disse: se alguém te bater na face direita, dá também a esquerda, ou seja, não revida. Jesus também disse: se alguém te pedir a tua túnica, dá também a capa. Ou seja, a essência pura e divina, ela pede isso de nós. Mas o nosso ego, ou seja, nós fazemos sempre o que a nossa essência pura e divina não quer. Então, no dia de hoje, vamos ressurgir para essa visão, vamos ressuscitar para uma visão mais além daquilo que a gente precisa, que a gente faz no dia a dia. Vamos orar por os nossos inimigos. Qual é a parábola que Jesus falou sobre o perdão dos inimigos? O rei que perdoou aquele homem que devia 100 denários. Depois o rei perdoou a esse homem, depois esse mesmo homem queria matar o outro porque ele apenas devia 10. Então é a mesma coisa, às vezes as pessoas julgam, criticam, condenam, mas nós devemos de perdoar o próximo como a nós mesmos. Como Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos o próximo como a si mesmo. Então, se nós queremos perdão, nós precisamos perdoar. Perdoar principalmente nós mesmos, de tudo aquilo que muitas pessoas têm culpa. E isso também é uma visão do ego, porque a essência pura e divina, ela já é compaixão em si mesma. Então, no dia de hoje, vamos ressurgir, vamos ressuscitar, assim como Jesus fez. Ele como se fala, né, matou o ego para viver, para uma nova vida. Então, devemos morrer para a nossa natureza mais primitiva, mais carnal e ressurgir para uma natureza mais espiritual. Então, essa é uma mensagem hoje para você. Se você está vendo essa mensagem no dia da Páscoa, é a mesma mensagem para todos os dias da nossa vida, 365 dias por ano, 360 dias, 366 dias se for ano bissexto. Então, tu leve isso, né, como algo, como um foco na sua vida, para que nós podemos todos os dias estar despertando para uma nova realidade, ressurgindo para uma nova visão de mundo. Um meu forte abraço e até mais.